E aí, turma, vamos lá, vamos falar sobre estoque. Hoje nós vamos conversar sobre sobre essa importante atividade logística. Vocês lembram lá que nas primeiras aulas que a gente teve, nós conversamos sobre as atividades primárias e transporte, estoque e processamento de pedidos são as três atividades primárias. Então, nós já vimos muito sobre transporte, fizemos seminário e tudo mais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre estoque. Nós vamos gastar 3 aulas só para conversar sobre gestão de estoques. Bom, vamos lá. Como que você definiria estoque? Aí você pensou assim, o lugar onde guarda a minha mercadoria e tudo mais, lá na minha empresa. A gente fala, vou lá no estoque, ou seja, lá naquele lugar onde guarda. É muito comum a gente confundir essas expressões. Eu já falei, acho isso para vocês, talvez nem todos estavam presentes, mas armazém é diferente de estoque. Armazém é um local físico, estoque vamos lá, são as acumulações, é o que está ali, são os bens, o dinheiro que está ali, os produtos que estão ali, não o local, mas sim os itens que estão lá, que podem ser matérias-primas, materiais auxiliares, tipo ferramentas e tudo mais, materiais de manutenção, podem ser produtos intermediários, ou seja, que já passaram por parte do processo produtivo, mas ainda não estão prontos, ou podem ser produtos acabados, né? O meu estoque de produto acabado ali pronto para ser comercializado, ou na minha empresa lá disponível para ser vendido, ok? Esses produtos eles podem surgir, os estoques eles estão presentes em todas as etapas do processo logístico, então desde lá do fornecedor inicial até chegar no cliente final, ou seja, tem até meu estoque em trânsito, o que eu tenho de mercadoria dentro do caminhão é meu estoque. Se acontece algo ali, eu perco aquele estoque, eu perco aquela mercadoria, é estoque meu que foi pro ralo, né? Que por algum motivo eu não vou ter mais. Então, ele pode surgir em até eu entregar para o meu cliente, aquilo é considerado estoque. Bom, de onde que surgiu essa questão de gestão de estoque? Por que a gente faz gestão de estoque? Vamos pensar aí no principal bem que todos nós consumimos, que é a água. Como que é o fornecimento de água de São Pedro, né? Então eu tenho meses que chove muito, eu tenho meses que não chove nada. Imagina se nós fôssemos todos falar assim, então beleza, então nós vamos cada um vai consumir aí a água da chuva que cai na sua casa, porque a gente consome a água, por mais que venha de rios e tudo mais, isso faz parte desse processo de decantação, evaporação, parará, que é a chuva, né? Então imagina se nas nossas casas a gente dependesse exclusivamente dessa água da chuva. Então choveu, a gente tem água. Ficou 6 meses sem chover, a gente não tem água para beber, não tem água para tomar banho, né? Então essa variabilidade, ela não condiz com a nossa taxa de consumo, que pode existir uma variação, mas ela não é proporcional à variação do fornecimento de água por São Pedro. Então surge aí o primeiro conceito de estoque, que são as represas, ok? Onde fica armazenada a água para que a gente possa ter esse abastecimento aqui constante. Como a chuva tem picos maiores e menores de fornecimento, eu mantenho lá na minha empresa um estoque que é capaz de atender essa taxa de consumo nossa, que é diferente da taxa de fornecimento. E é esse mesmo princípio que dá origem aos estoques nas empresas, ok? Então, nós já falamos muito dentro de outros contextos, um pouquinho sobre a empresa que tem estoque ou não tem, nós falamos sobre características dos produtos que estão em estoque, enfim. E aí, nós hoje vamos conversar, hoje vai ser basicamente a respeito disso, nós vamos conversar sobre, e aí, a empresa deve ter ou não deve ter estoque? Deve ter estoque alto ou deve ter estoque praticamente zero? O que vocês acham melhor? Não, é melhor a empresa ter estoque alto. Não, melhor a empresa não ter estoque. E aí? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre estoque? Vocês são da bandeira de que eu tenho que ter estoque para não faltar produto para atender, ou a minha produção ao meu cliente, ou vocês são da bandeira do famoso estoque zero? Vamos ver um pouquinho sobre as razões contra e as razões a favor de estoque, para a gente poder formular os nossos argumentos com mais propriedade, com mais embasamento? Então vamos começar com as razões, estou pensando aqui, não está funcionando, com as razões a favor do estoque. Bom, primeira razão a favor do estoque,
melhorar o nível de serviço ao cliente. Nós já tivemos a aula de nível de serviço, não conversamos sobre isso? Que é o produto estar disponível e ser entregue nas condições que o cliente quer, como ele quer, tudo direitinho. Então, melhorar esse nível de serviço é uma das funções de ter estoque. Por quê? Eu tendo estoque, o meu cliente vai comprar um produto na loja, ele vai ter esse produto à mão. Isso é nível de serviço, não faltar o produto. Ou o cliente receber lá na casa dele, mas eu tenho estoque à pronta entrega. Isso melhora o meu nível de serviço ao cliente. Então, isso é uma das razões a favor, ó. Pontinho positivo para a empresa, sim, ter estoque, ó. É melhor a sua empresa ter estoque e oferecer um bom nível de serviço ao cliente. Não deixar faltar mercadoria para o cliente de jeito nenhum, ok? Primeiro argumento a favor. Segundo argumento a favor, nós temos a economia de escala. O que é economia de escala? É uma economia proporcionada por grandes volumes, seja de produção, enfim. Nesse caso aqui, a nossa economia de escala é obtida pelas compras. O que isso significa? Vamos supor que eu seja uma fábrica. É melhor eu comprar picadinho ou eu comprar em grandes volumes? Muito provavelmente, com relação a dinheiro, ok? Vai custar mais barato para sua empresa se você comprar em grandes volumes. Então a gente vê muito aí, por exemplo, supermercados pequenos que entram para redes de supermercados para poder comprar. Isso é muito comum também em lojas de móveis, né? Que fazem parte de grupos e tudo mais. Porque aí compra-se em grandes volumes, por mais que vá para, né, um pouco para cada loja, mas consegue-se descontos maiores por economia de escala, por comprar em grandes quantidades. Então, essa é uma outra razão a favor de ter estoque. Quando a empresa ela compra volumes agrupados e maiores, ela consegue aí melhores preços, melhores negociações para compra, para aquisição desses estoques, ok? Seja lá no varejo para poder vender, ou seja no fabricante na compra de matérias-primas, certo? Próxima razão a favor dos estoques: proteção contra flutuações de preço. Gente, é muito comum a empresa que fornece para a minha empresa ter flutuações. O preço não se mantém constante. Em determinados momentos tem um pico, depois abaixa um tiquinho. Obviamente normalmente existe uma curva de crescimento, mas ela faz assim, ó. Então tem momentos em que ela vai estar abaixo daquela média de crescimento, outros momentos vai estar acima. Então uma empresa ela pode optar por comprar caso haja, por exemplo, uma perspectiva de aumento de preço. Então eu vou lá e compro em maiores quantidades porque eu sei que vai ter um pico ali. Seja no aumento de preço que eu vou sofrer do meu fornecedor, ou seja num aumento aí que eu vou ter de preço que eu vou poder oferecer para o meu consumidor. Então essa compra em grandes volumes e formação de estoque, porque eu comprar muito necessariamente eu estou gerando um estoque na minha empresa. Então essa compra em grandes volumes, ela está relacionada muitas vezes com com a empresa se precaver contra possíveis aumentos de preço. Então eu vou comprar em grandes volumes, vou gerar um estoque aqui na minha empresa pensando numa economia, caso eu comprasse um pouquinho agora e um pouquinho mês que vem esse produto já vai estar mais caro. Então essa também é uma razão a favor de se ter estoque. Outra razão a favor: proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega. Então vamos lá, é melhor eu ter um estoque que eu possa atender o meu cliente, visto que eu posso ter alguma condição. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Se eu não tiver um estoque ali em condições de suprir flutuações na demanda, ok? Então eu posso ter variações na demanda para mais ou para menos. Eu posso deixar de conseguir atender meu cliente, eu posso ter problemas na entrega, eu posso atrasar aí esse transporte, eu posso sofrer mais com variações de transporte. Então eu esperava que o transporte anterior fosse num determinado tempo e voltasse a ponto de pegar uma outra mercadoria, mas se eu trabalho com estoque maior, eu consigo já colocar mais mercadorias ali, eu posso inclusive otimizar esse equipamento de transporte. Então essas variações tanto em demanda quanto no transporte dessas mercadorias,
pode ser positivo para a empresa se ele tiver aquele estoque para eu conseguir otimizar e o atendimento dessas demandas e a realização desses transportes. E por último, a razão a favor de estoque é a proteção contra contingências. O que são contingências? São situações inesperadas, do tipo, teve um incêndio na fábrica, ok? Num determinado ponto lá. Ou teve um acidente na estrada que eu perdi a mercadoria. Se eu não tiver um estoque ali, se eu não tiver um estoque, digamos assim, para suprir aquilo ali que eu perdi, eu vou ficar desguarnecido para fazer o atendimento dos meus clientes, ok? Então, muitas empresas têm estoque para lidar com esse tipo de situação. Tem empresas, inclusive, que têm estoque, por exemplo, quando a mercadoria é muito visada, de roubo e tudo mais, então a empresa tem estoques ali para garantir, por exemplo, X% da nossa mercadoria é roubada, então já sei que eu tenho que suprir aí esse percentual que é roubado aí durante o transporte. Então, qualquer tipo de incerteza a empresa tem que ter. Outro tipo de incerteza interessante é a questão das greves. Então, por exemplo, se a minha equipe lá de produção parar e fizer greve, eu tenho que ter um estoque pronto para não deixar de atender o meu cliente. Isso também é uma razão a favor de estoque relativa à reserva de contingência, ok? Então, agora nós falamos dos motivos para a empresa ter o seu estoque, ok? Que a empresa, ela quais as razões, os argumentos para se manter estoque a níveis mais altos, enfim, tem um volume ali de estoque. Vamos ver agora as razões contra a empresa ter. Primeiro fator, lembram que eu falei para vocês assim no primeiro dia de aula teórica? Estoque é dinheiro parado. Então, eis aqui a primeira razão contra. Custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Se estoque é dinheiro, é capital retido. É um capital que está ali preso naquelas mercadorias. E que eu posso perder a oportunidade de investir em outras coisas. Por exemplo, se eu tenho um capital retido ali, eu posso perder a oportunidade de investir num negócio. Principalmente empresas que trabalham com produtos muito caros. Eu posso perder a oportunidade de comprar mais barato, caso o preço despenque. Eu já tinha um estoque grande, eu achei que o preço ia aumentar. Aí o preço despencou do produto. Eu poderia comprar agora um preço mais barato, mas eu perdi essa oportunidade porque eu já trabalho com estoques altos, ok? Então essa é uma razão contra. Custo de oportunidade, ok? Daquele capital retido ali naquele estoque. Segunda razão contra, porque é o seguinte... Empresas que precisam de ter estoque, principalmente quando a gente fala de processo produtivo, que precisa de ter estoques mais altos, normalmente não, em muitos casos são empresas que usam estoques para encobrir problemas de qualidade. O que acontece? Imagina um processo produtivo redondinho, que flui ali, que não há desperdício, que não há erros nesse processo produtivo. Então, como as coisas acontecem sem falhas, eu sei que aquele meu estoque X é o que eu preciso para atender esse processo produtivo. Agora, um processo produtivo cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de desvios, ele vai ter uma variação da necessidade desse estoque. Então, eu preciso ter um estoque mais alto para que não falte, e aí isso acaba encobrindo. Parece que está tudo bem, eu mantenho um estoque alto, nunca faltou. Mas por que eu preciso ter esse estoque alto? Porque eu tenho problemas de produção. Então, ter estoque alto pode encobrir esses problemas de produção. Terceira razão contra, obsolescência. Obsolescência é produto não poder ser mais utilizado, ou porque ficou ultrapassado, ou porque a data de venceu, né, o prazo de validade dele. Então, empresas que trabalham com altos estoques, isso aqui acontece muito. A empresa tem ali um volume imenso de produtos que são descartados, são mandados, sei lá, para reciclagem, para incineração, ou, enfim, para qualquer outra forma de logística reversa aí, mas logística verde, mas que são produtos que poderiam estar sendo comercializados a um preço melhor, né, se ela não tivesse ali perdido aqueles produtos por estarem em estoque há tanto tempo. Então é outra razão contra, perder produtos ou por prazo de validade ou porque eles ficaram ultrapassados. Vocês lembram do caso
que a gente ia precisar usar no carro, ia ser obrigatório um extintor de incêndio específico lá, e que as empresas fizeram um estoque, compraram, e aí o governo, um mês depois, voltou atrás. Mas assim, foram estoques altíssimos que foram gerados e depois as pessoas não tinham o que fazer, porque ninguém foi comprar mais aqueles extintores de incêndio veiculares. Então aí é um caso, por exemplo, se tornou obsoleto, provavelmente depois aquilo ali expirou ou mudou o tipo por exemplo, nesse caso, se mudou o tipo de extintor, aquele não seria utilizado mais, não tem, o que eu vou fazer com aquele tanto de extintor de incêndio, né? E outra razão contra diz respeito ao gerenciamento da cadeia de suprimento. A gente ainda vai falar mais à frente na nossa disciplina, um pouco mais detalhado sobre gestão integrada da cadeia de suprimentos, que é a empresa se preocupar com o todo, ter relação com todos os fornecedores, com todos os elos dessa cadeia. Se em uma cadeia de suprimentos, né, que tem relação aqui, cada um tem altos estoques, é como se fizesse um isolamento. Eu não preciso ter uma relação mais próxima porque eu não tenho que ser atendido em just in time. Eu não preciso da mercadoria imediatamente porque eu estou protegido aqui com o meu estoque. Então, se em cada parte da minha cadeia de suprimentos eu tenho altos estoques, é como se eu fizesse barreiras de isolamento entre cada uma desses elos dessa cadeia de suprimento. Isso é muito prejudicial. A empresa pode perder muito aí nessa não relação com a sua cadeia de suprimentos. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. E a última razão contra é que grandes estoques precisam de grandes armazéns, não é? Lembra, nós conversamos a diferença entre estoque e armazenagem. Estoque é o produto. Então, eu tenho um produto ali, eu tenho capital retido, aquele produto pode perder e tudo mais. Só que eu ter grandes estoques me gera a necessidade de uma estrutura muito grande de armazenagem e isso é mais oneroso. Então eu vou ter que ter um mega armazém, eu vou ter que ter várias pessoas lá manipulando estrutura de prateleiras, enfim, local para poder armazenar adequadamente aquele estoque. Então esta é outra razão contra estoques. E aí, o que faremos? Vamos trabalhar com estoques altos ou estoques baixos? Aguardem cenas nos próximos capítulos sobre gestão de estoque.